to pamboli nzambe yo mutoza disponible. Agradecemos a Deus, irmão que está disponível. Zana biso connecté. Esteja conosco conectando. Termina biso tozolo vela boye. A nossa tema de hoje é: que faut-il faire? O que posso fazer? Tengele biso na mukanda ya Acte 16. Vamos lendo no livro do Acte 16. Vai na verset 23, papa ressouté titre 31. Verso 23, saltamos até 31. Lemos assim em francês, em nome de Jesus. Elingalaté awa batuti bango babwaki bango na boloko pe batindi mokonzi ya boloko atala bango malamu, yango wana ye ache bango na kasho pe akangisi bango makolo na mabaya ya minene. 31. bongo bazongiseli ye, ndima nkolo Yesu, bongo okobika yo na bato nyonso ya libota na yo. Maloba na Nzambe. Amen. Amen. Topamboli nzambe bien-aimé. Agradecemos a Deus amado. Awa ezali solo ya Pierre, ezali solo ya Paul na Silas. Aqui é uma história do Paulo com Silas. Ayaki na mboka ya Philippe. Ele vieram na cidade de Filipenses. Ayakuta mwana mwasi moko. Encontraram uma senhora. Abandaki azaki na molimo ya piton. Tinha espírito de serpente. Abandaki kobikola. Ele profetizava. Tanga moni Paul na Silas. Quando vi Paulo e Silas, ele começou a confessar que esses são verdadeiros servos de Deus. Ele estava lhes seguindo. Paulo discerniu. Diz que este homem está animado com o espírito maligno. Ele expulsou o espírito mal. O espírito que estava a animar esta moça, de repente fugiu. Esta mamã tinha um espírito que estava ali a sustentar. Tinha um senhor que era proprietário. Quando chegou, vi que o espírito que estava no corpo dessa senhora fugiu. Como que esses homens vieram fazer confusão na nossa terra? Levaram a sua tradição aqui. Ele diz de repente, lhes levou no tribunal. Paulo com Silas entraram na cadeia através de expulsar esse espírito de cobra. Amado, era difícil. Como estava a defender o nome de Deus, Deus também estava ao seu lado. Eles amarraram os pés com as mãos. Como ele entendia a grandeza de Deus, eles adoravam sempre a Deus à noite. Durante esta meia-noite que ele adorava a Deus, tremblement de la terre salami. E havia terremotos. E essa prisão também foi quebrada. Os correntes arrebentou-se. Então este guarda que estava com ele, esse guarda da prisão, não estava. Então quando essas cordas se arrebentou, ele foi assentar no sítio. Quando ele vem de manhã, queria se matar. Dizem que esses prisioneiros fugiram. Como ele me fugira, como estará a minha vida? Paulo respondeu que nós nos fugimos também. Seja que ele desbateu, ele lhes ameaçou. Na forma que eles amarrou, era difícil deles se abrir. Eles entenderam que esses homens têm Deus.
De repente ele perguntou o que eu posso fazer para que eu seja salvo. Eu entendi que você tem verdadeiro Deus. É a nossa tema. O que podemos fazer? Paulo e Silas disseram, lhe responderam que creem no Senhor Jesus. Sera sauvé toi et ta famille. Será salva você e a sua família. Gardez a prison oyo. Guarda desta prisão. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Seguiu Paulo e Silas. Você também, os amados. Você também pode se perguntar o que fazer. Vão te dizer que abandona a vida de malidade. Este militar, o guarda, também ameaçou os homens de Deus. Lhes bateu. Talvez você também tenha mau comportamento. Às vezes és o homem de miscaria. Você é homossexual. Você é o homem orgulho de dinheiro. Você é orgulhoso. Você é poligame. Você é o homem de miscaria. Então vou te dizer que a salvação se encontra pelo nome de Jesus. A Bíblia disse. Le salaire du péché c'est la mort. Romains 6, 23. A Bíblia diz que o salário do pecador é a morte. Você que está andando na vida do pecado, mais salaire e péché o salário deste pecado é a morte. Mais le don gratuit de Dieu, mas o dom gratuito que Deus deu é a vida éternelle. É a vida inteira. Bien-aimé, amado, a Bíblia nos disse na Hébreu 9, 27, no Hebreu 9, 27, il est réservé aux hommes, está reservando aos homens de mourir une seule fois, de ser morto uma só vez. Après viendra le jugement. E virá o julgamento. O homem se morrer acabou. Après jugement, depois vai esperar o julgamento. Veja este momento muito bom. Entrega somente a tua vida a Deus. O mundo junto com coisa irá de passar. Então toda essa semana falamos acerca de dar a vida em Jesus. Nós sabemos se amanhã vamos acabar. Amanhã é de Deus. Você está a viver com a miscaria. Está a viver com a magia. Com as coisas mal. A morte quando virá não promete. Bien-aimé, amado, veja a oportunidade esta. Este militar aproveitou nesta oportunidade. Ele disse: o que eu fazer? Quando ele viu o milagre de Deus, não, ce n'est pas possible. Ele diz: não é possível. Ele pergunta aos homens de Deus: o que eu posso fazer? Você também hoje às vezes você que está nos seguir, às vezes está a se perguntar o que fazer. Mais crois au Seigneur Jésus-Christ. A resposta é simples: crê em Senhor Jesus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Vai ser salvo junto com a sua família. Abandona a vida da malidade. Abandona essa vida, Deus não está gostando. Entrega para sempre a tua vida a Deus. Fora de Jesus não há vida. Fora de Jesus há morte. Amado, dá a tua vida. Deus vai te salvar. Se você morrer assim sem Jesus Cristo, haverá julgamento. Ninguém te adraba se hoje você morrer. E se fizeram a oração, Deus vai sentir pena. Momento este de dar a tua vida a Deus.
Este homem que era militar, ele era guarda da prisão, mudou a identidade e tornou o mensageiro de Jesus, tornou-se cristão. Para ti também é possível. Se vai entregar a tua vida a Deus, Deus vai se alegrar. A Bíblia disse: o homem pecador se vem a Deus, se converteu, lá no céu haverá festa. Amado, entrega a tua vida a Deus. Não precisa de ser amanhã, ou porque eu ainda estou vivendo esse feitiço, vou deixar depois. O mundo não te agrada. A Bíblia diz que o mundo junto com suas coisas vai passar. Entrega somente a tua vida a Deus. Isso é condição para tudo. Ele diz como ele amou o mundo, entregou o seu filho, o primogênito, todos aqueles que creem nele, para não morrer e para ter a vida inteira. A vida interna está em Jesus. Jesus está lá, nos deu a vida interna. Depois desta vida haverá outra vida. Esta vida vamos deixar. Temos outra vida que ele nos prometeu. A nossa tema é assim: o que fazer? A resposta é que entrega a tua vida a Deus. Às vezes está me perguntando, irmão, o que fazer? E respondemos que entrega a tua vida a Deus. O que podemos dar a Deus? Se não é vida. Isso foi a nossa mensagem. Foi a exortação nossa. E Deus e toca seu teu coração para que entregasse a tua vida a Deus. Estamos no fim. Vamos agradecer a Deus por tudo que acabamos de ouvir. Oremos. Santo Pai, Santo Deus, nós te agradecemos mais uma vez através desta palavra que o Senhor nos ensinou. Se este homem que era guarda da prisão tinha dificuldade de ser salvo, mas naquele dia, a segunda sua pergunta, ele recebeu a resposta que deveria receber a salvação. Jesus é o caminho da vida e da salvação. Vem nos salvar. Aqueles todos que andavam no mau caminho, ajuda ele, Jesus, que possa se encontrar contigo. Ele possa se encontrar contigo como se encontraste com Saul. Muda sua direção. Todos aqueles que estão a se perguntar o que ele deve fazer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todas as barreiras, Pai, que estavam à frente da vida do seu povo, seja quebrando em nome de Jesus, e que a liberdade foi dada em cada um deles. Nesta tarde e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Deus do céu abençoe-nos. Amanhã é um descanso. Domingo é um dia de intercessão para nós. Nós estamos ali junto com o irmão, com as famílias nossas. Nós rezamos. Se você precisa de oração, nós colocamos aí sempre o nosso
Colocamos aí nosso número, pode mandar mensagem. O teu sujeito de oração, nós vamos orar para ti. Nós estamos aí para orar para toda a gente. Não é sem condição. Há sempre um número aí. Se vir que não vai chamar, manda mensagem. Vamos orar para ti. Qualquer sítio que estarás, que Deus do céu abençoe. Temos também ONG a caridade. Se querem ligar, a direção desse ONG está em Brasil, no Irmã Pati. Se você lhe ligou naquele número que colocamos aí, ele vai te explicar. Deus seja louvado. Amanhã o domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém.